tudo bem? Eu sou a Simone, aluna da Uninter, da disciplina de Geografia. Hoje estou retornando o que nós estávamos falando sobre o lúdico no fundamental. Vou continuar então falando desse método, explicando para vocês, e achei alguns vídeos também muito interessantes que gostaria que vocês ouvissem a fala deles, né, para complementar o nosso estudo. De acordo com o posicionamento dos docentes entrevistados, observou-se que não são desenvolvidas por eles. Predominante atividades lúdicas no processo de ensino é a aprendizagem, assim como também foi possível constatar a falta de interesse em realizar esse tipo de atividade. Mas, paradoxalmente, os professores reconhecem o valor que tais atividades têm para o enriquecimento das aulas. Essa postura ajuda a confirmar o pensamento bastante difundido de que, apesar do lúdico ainda não fazer parte do currículo formal e muitos cursos de formação de professores, muitos desses profissionais acabam afirmando ser ludicidade uma poderosa ferramenta para ajudar a melhorar a qualidade da educação. Em relação ao posicionamento dos alunos, do tocante à metodologia utilizada pelos professores, os dados coletados permitem compreender que um dos fatores mais importantes para que haja interesse pela disciplina de Geografia é a metodologia utilizada pelos professores. Dessa forma, importa muito o modo como a disciplina é apresentada, como o interesse é despertado a partir de maneiras diferentes de se manifestar as aulas. O resultado disso é a possibilidade de se conseguir tornar mais prazeroso o ambiente da sala de aula. Foi possível perceber, através das ações de observação na pesquisa, que o olhar do aluno revela a identificação de um professor de geografia, que não proporciona situações onde os discentes podem participar de forma criativa, sendo desafiados à descoberta ao desejo de querer aprender e de valorizar o que vão aprendendo. Parece não haver ali um ambiente favorável ao convívio de múltiplas ideias, de múltiplas manifestações, de convívio com o conhecimento. Então aqui tá falando, né, sobre o interesse, sobre a pesquisa. Eu achei um vídeo bem legal, depois vou colocar para vocês escutarem, que vai complementar essa fala que eu acabei de falar para vocês. Alguns alunos, insatisfação quanto às aulas de geografia, visto que esta não consegue despertar interesse para a reflexão do mundo no qual estão inseridos. Notamos também que a maioria dos discentes demonstra tédio em relação às aulas, considerando as monótonas e cansativas, fazendo pensar que o conhecimento geográfico não possui significado por parte dos entrevistados. Observou-se que o professor de geografia das turmas pesquisadas não inserem atividades lúdicas em suas metodologias. Apesar do valor, eles atribuem as mesmas com as vistas ao ensino de geografia. Percebemos também que não há interesse por parte dos docentes em pesquisas sobre a inserção do lúdico nas atividades em sala de aula, pois eles ainda consideram as aulas expositivas como uma das melhores maneiras de se aprender e ainda utilizam bastante os fundamentos e as práticas relacionadas à geografia tradicional, baseado na memorização, na repetição dos conteúdos, pontos e sem relação com a realidade. Então, eles não têm uma relação com a realidade, eles fazem uma coisa que não tem uma relação, não tem um final ali, é uma coisa que eles vão aprendendo, mas que eles não têm uma relação com agora, com a atualidade. Contudo, retificamos aqui o pensamento defendido ao longo deste estudo, enfatizando a importância e a necessidade da presença da ludicidade como um mecanismo de grande relevância para um maior envolvimento com a disciplina de geografia, ajudando desse modo a construção dos conceitos geográficos que se fazem importantes e necessários para a formação de cidadãos críticos conscientes frente à realidade vivida. Então, isso ajuda muito eles
E é muito necessário que eles aprendam essa formação deles, essa formação de cidadãos, de conscientizar eles da realidade que está sendo vivida hoje, no mundo que estamos vivendo hoje, com as realidades virtuais, né, com o celular na mão. Todos os alunos têm celular, tablet, computador com muita facilidade. Então, para eles é muito importante que eles se socializem entre eles e consigam enfrentar as dificuldades, as realidades que estamos vivendo hoje, no nosso momento hoje. Pesquisador, assim como a sua capacidade de trazer para a sala de aula novas propostas de trabalho. Então, sempre um bom professor, ele tem que trazer, não só ficar naquele conteúdo, naquela mesmice, ele tem que trazer sempre, abordar novos conteúdos, trazer coisas novas, estar atualizando os alunos na vida de hoje, como estamos hoje. Trazer na realidade para eles, facilitando, trazendo coisas novas, ajudando eles a viver o hoje. É preciso, entretanto, considerar que o desafio fazem parte do cotidiano de qualquer profissional que busca realizar seu trabalho de forma plena. Desse modo, o professor também, enquanto responsável pela formação dos cidadãos. Então, vejam lá, o professor é responsável pela formação dos cidadãos. Então, o professor tem que saber que ele está sendo responsável pela formação que o aluno vai receber. Então, ele tem que estar muito ciente disso. Deve buscar a superação das dificuldades, adivinhas do exercício cotidiano para a sua profissão, em prol tanto do seu aperfeiçoamento profissional, quanto para melhorar a qualidade do ensino recebido por seus alunos. Buscou-se também, nesse estudo, saber acerca das concepções dos alunos em relação à metodologia utilizada pelos professores. Ao investigar os fatores que levam os alunos a gostarem da matéria de geografia, 52% deles afirmam que o gosto pela matéria nasce de acordo com o modo como o professor ministra suas aulas. Então, o professor, além de ter ali a maioria da parte que ele está sendo ciente, que ele forma os alunos, ele tem que saber sobre a sua metodologia, o que ele vai aplicar na sua metodologia, ele sabendo o que ele vai pôr ali para os alunos, qual vai ser a sua matéria, como que ele vai explicar, ele tem que ter uma dinâmica muito profunda para saber inserir isso aos alunos. A geografia, analisada os dados expostos, podemos ressaltar a importância da superação da metodologia já ultrapassada e da consequente necessidade de inserção nas novas matérias, de instigar nos alunos o interesse pelo que lhe é proposto. Para 44% dos alunos, o que fala as aulas de geografia são brincadeiras e jogos relacionados ao conteúdo. Outro 31% aponta a carência de aulas práticas. 13% apontam que o que prejudica as aulas de geografia é o comportamento negativo dos alunos. Outros 7% acreditam que falta mais conteúdo. E 5% consideram que falta mais exercícios. Quando questionamos sobre a maneira como o professor ministra as aulas de geografia, constatou-se que a grande maioria dos alunos, 96% deles, responderam que o professor conduz que a grande maioria dos alunos sempre falando o seguinte, as atividades do livro. Podemos, assim, perceber que ao olhar das aulas de geografia em que os alunos não são considerados sujeitos do processo, no qual não possuem expor suas ideias, o professor parece fazer sempre o papel de transmissor de conhecimento. Para a maioria dos alunos, o tipo de aula mais atrativa, o professor faz o uso dos jogos. Então, quer dizer que os jogos é o que atrai os alunos na matéria. Então, sempre que usar um jogo diferente, uma didática diferente, né, nos jogos, não sempre também o mesmo jogo, mas trazer naquela disciplina, naquela matéria, um jogo que esteja explicando sobre a matéria. Os alunos vão se interessar, vão acompanhar e vão conseguir entender a matéria pelo jogo, pela parte lúdica da matéria. Para a maioria dos alunos, o tipo da aula é mais atrativo, então sempre vai ser mais atrativa tendo uma aula diferente, não só ficar naquela mesmice, falando a mesma disciplina, escrevendo no quadro. Os alunos de hoje já não são muito de escrever, né? Eles gostam mais de ficar teclando, então para eles, quanto mais trazer a realidade que estamos vivendo, melhor.
Achar atrativos as aulas que o professor fica sempre adotando somente aquilo que é proposto pelo livro didático. Então, muito professor fica em cima do livro. Só traz o livro, passa o livro. Didático, o livro. Passa no quadro, então sempre fica naquele mesmo livro. Então, ele pode sair um pouco do livro, ele pode sair um pouco do material didático, puxando para o lúdico, trazendo a ludicidade para a sala e não ficar usando só o material didático. Podemos perceber, de acordo com o conteúdo supracitado, que existem muitas possibilidades a serem exploradas para enriquecer a aula de geografia. Nos dias atuais, não é comum o uso de brincadeiras e jogos na educação de alunos em ensino fundamental. Cabe aos professores de geografia o desafio de explorar matérias lúdicas em suas aulas, ou lúdicos em suas aulas, no intuito de possibilitar a aproximação do conhecimento geográfico à vivência dos alunos. Dentre os vários objetivos da educação geográfica, eis o principal instrumentizador os alunos para análise e compreender a realidade vivenciada por eles. A geografia, como disciplina escolar, possui aporte teórico metodológico capaz de oferecer aos alunos suporte para a leitura espacial. Embora este seja uma tarefa complexa, ainda assim devemos lançar mão de realizar em sala de aula. O lúdico pode e deve oferecer mecanismos para se formar mais simples, possibilitar aos alunos exercícios essa leitura e compreender o mundo à sua volta. Metodologia da pesquisa. Uma metodologia, então, nós vamos explicar de uma pesquisa. Os procedimentos metodológicos aqui utilizados envolveram aspectos qualitativos e quantitativos para conhecer e entender a realidade da inserção do lúdico na disciplina de geografia, na unidade escolar. Santa Inês, localizada na avenida principal do conjunto habitacional Dirceu, em Teresina, Piauí. Foram aplicados questionários direcionados a 2 professores e aos 76 alunos da turma de 6º e 7º ano, bem como foram realizadas observações nas aulas de geografias, ministradas por turmas da manhã e da tarde, das turmas citadas. Foram observados também todo o espaço físico da escola, que dispõe de 14 salas amplas, arejadas, uma biblioteca, uma cantina, 3 banheiros, uma quadra de esporte, um pátio, uma diretora, uma coordenação e uma sala de professores, além da disponibilidade de recursos para auxiliar o trabalho realizado pelos professores. 3 televisores, 2 aparelhos de DVD, 2 retroprojetores, mapas, 2 globos, 2 aparelhos de som e um equipamento de multimídia. Foi necessário identificar que os sujeitos pesquisados pensavam sobre o tema que fundamentou a realização do presente pesquisa. Inicialmente, buscou-se identificar a concepção que os professores possuíam sobre o lúdico. Assim, foi demonstrado pelos professores de forma unânime que o lúdico é compreendido como algo de grande importância na infância, nas primeiras séries e no ensino fundamental. Ao serem questionados sobre como o lúdico pode contribuir para a educação dos alunos, os professores reconheceram a importância dessa ferramenta no desenvolvimento de várias habilidades necessárias ao educando, de tal sorte que ela ajuda a desenvolver o aluno da forma mais completa. Esse pensamento encontra respaldo em Feijó, quando ele diz que o lúdico é uma necessidade básica da personalidade do corpo e da mente, faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana, tornando-se defesa, forma uma ferramenta de grande valor para a educação. Em outro item do instrumento da coleta de dados, um questionamento foi realizado a respeito dos recursos didáticos. Existem na escola, assim como também acerca dos espaços físicos nela disponíveis. Os professores relatam que os recursos são poucos e precários. Utilizando depende de muito esforço do professor
E certo que muitos são os desafios e as dificuldades com quais o professor se depara no cotidiano escolar. Isso a gente sabe que muitos professores não têm material suficiente, falta material, falta recurso, mas hoje nós temos a tecnologia, nós temos os computadores onde nós podemos pesquisar, que nos auxilia, né? Podendo buscar diferentes maneiras para passar na aula, não ficando, né, preso ali. E os professores, né, correm atrás, se dedicam, buscando outro tipo de material para trazer para a aula. Porque, né, nas escolas, às vezes, falta material, a gente sabe que, né, às vezes falta algo para você poder trabalhar alguma coisa a mais, mas sempre podendo você, né, o professor ali, conseguir colocar algo no lugar, conseguir buscar mais atividades diferenciadas, atividades que proporcione, né, atividades que busque que os alunos gostem da aula, que se sintam à vontade na aula para questionar, para perguntar, porque isso também é muito importante. Às vezes o professor está ali só explicando e não sabe se o aluno está aprendendo. Então, ele trazendo conteúdos diferentes, fazendo até brincadeiras de responderem, de falarem, para ver se o aluno conseguiu mesmo pegar aquilo que o professor queria ensinar, para ver se o aluno conseguiu aprender aquilo que o professor queria passar para ele. Correção de trabalhos e provas, etc. Esses são motivos que geralmente o professor aponta como obstáculos à sua condição de aula. Então, aqui, ó, os problemas e dificuldades, né, que os professores se deparam no cotidiano escolar, que são o salário, a carga horária excessiva, os alunos desmotivados, que na maioria das vezes os alunos vão abrindo a boca de sono, dormem na carteira, cochilam, né? Às vezes tem alunos que trabalham para ajudar as famílias, mas a gente se depara muito com alunos que não querem, não estão com disposição de ir para aula, vão porque muitas vezes a mãe e o pai estão obrigando a ir para a escola. Ele não vai com vontade de aprender, ele vai só com vontade de ir lá e pronto. E não é assim. Nós temos que lembrar que a escola nos ensina, que nós vamos lá para aprender. Assim como o professor aprende com o aluno aprende com o professor. Porque tanto o professor está ensinando, como o professor também está aprendendo. O aluno também está ensinando para o professor. Nós, professores, aprendemos muito com os alunos. Planejamento, o tempo de dedicar tempo extra para planejamento das aulas, correção de trabalhos, provas. Esses são motivos que geralmente o professor aponta como obstáculo à sua condição de aula. Na cabeça dos alunos, quase sempre significa momento de descanso e não propriamente aula, o que modifica as experiências em relação ao seu uso. O vídeo é para muitos um instrumento de infinita capacidade de uso. Nesses termos, afirma-se que o vídeo é uma ferramenta metodológica que, sendo bem planejada, transformará a sala de aula em um cinema, onde o aluno pode relacionar os conteúdos ministrados em sala aos lugares ou situações mostradas no vídeo, podendo, por partir daí, criar situações como observação e detalhe, e capacidade de refletir, caracterizar e analisar as situações expostas pelo recurso audiovisual. Diversos conteúdos de geografia podem ser debatidos através de filmes, documentários, proporcionando condições para uma reflexão crítica dos acontecimentos. Alguns temas geográficos apresentam certa complexidade, que somente abordados oralmente e com auxílio do livro didático não possibilitam sua real compreensão. Nesse sentido, sugerimos a posteriori algumas obras cinematográficas que podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de temas trabalhados pela disciplina de geografia, ao trabalhar assuntos relacionados à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, entre outros temas pertinentes. Indicamos a utilização do filme O Pianista. Esse filme é um relato de que se desenvolve durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo do enredo do filme, o personagem representado
numa forma desesperada de sobrevivência à perseguição nazista. Tenta se esconder em diversos prédios abandonados pela cidade de Vazium devastada, até que o conflito chegue ao fim. Esse filme é muito bom, é uma ideia, né, dos professores passarem para os alunos, ou também de os alunos assistirem. Ele é muito legal, ele coloca, você vai entender melhor sobre a guerra, sobre o que aconteceu. Né, que ele tá ali lidando com a sobrevivência, correndo para poder se esconder, para não acharem ele. Ao abordar os temas relacionados à Revolução Industrial, podemos nos servir do filme Tempos Modernos, outro filme muito bom, com Charlie Chaplin. Esse filme foi produzido com cenas bastante icônicas relacionadas às críticas aos modelos fordistas de produção industrial. Nas situações encenadas, podemos ver que o riso provocado no filme está atrelado a uma forte e consistente mensagem que desafiou a lógica do trabalho industrial. Ao analisar essa temática a partir desse filme, o professor não se expõe aos problemas advindos com a produção da mais-valia, bem como possibilita destacar a importância e lugar que a linguagem artística ocupa na reflexão de uma determinada época. Assista esse filme. Esse filme foi feito por Charlie Chaplin, né? É um filme que às vezes demonstra, você acaba dando risada, porque tem momentos que a gente dá risada, mas que você aprende muita coisa. Ele é um filme muito importante para quem está aprendendo sobre isso, né? Tempos Modernos. Grave esse nome, Tempos Modernos, e assistam. É um filme muito bom. Pode-se utilizar também o espaço de quadra de esporte da escola, no mesmo da sala de aula, para a realização de mini gincanas, envolvendo provas de orientações, de localização, mescladas, jogos de perguntas e respostas. Esses jogos de perguntas e respostas é muito bom. Por quê? Porque ali o professor vai conseguir deduzir o que o aluno aprendeu em sala de aula. O que ele vai perguntar, o que o outro vai responder, quais são as perguntas, quais são as respostas, deixar o aluno procurar as perguntas, o aluno procurar as respostas e fazer um debate. Fazer o grupo A, o grupo B, o grupo A pergunta para o B, o grupo B pergunta para o A. É muito legal. Essa atividade é uma atividade que trabalha o raciocínio lógico da criança, do aluno, né? Do aluno do fundamental, faz com que ele pense o que o professor estava falando em sala de aula. De preferência, o professor colocar o conteúdo que foi feito, foi trabalhado em sala de aula para que o aluno faça esse debate. É muito legal. É uma brincadeira, assim, que eles vão brincar, mas que também, ao mesmo tempo, eles vão aprender. O professor também pode lançar mão de usar uma carta do bairro em que está localizada a escola, utilizando as ruas como linhas imaginárias e pontos importantes do bairro, padaria, comércio, praça, etc., como pontos de serem localizados geograficamente. A música também pode ser completa auxiliar de atividades envolvidas no ensino de geografia, pois existem inúmeras letras que contêm alguns conceitos abordados pela geografia, ao tempo que ilustram o cotidiano da vida dos alunos. O universo musical é um suporte inesgotável de recursos pedagógicos para abordagem de conteúdos geográficos. Realmente tem muitas músicas. Se você colocar ali qual vai ser a matéria, qual vai ser o título, né, do que você vai trabalhar em sala de aula, e procurar uma música que fale sobre aquilo, sobre aquele assunto que você vai abordar em sala de aula. É muito legal, ele traz músicas muito legais. Os jovens adoram curtir música, né? Adoram estar lá com os voninhos curtindo música, então com certeza eles vão adorar estar abordando, né, o conteúdo em música. Então ali o professor pode colocar para eles escutarem uma música, sobre essa mesma música, trabalhar, abordar ali o assunto, sobre essa mesma música, trazer ele para a sala, um momento para eles, quem sabe, dar uma respirada, se aliviar, né, ficar descansar ali, escutando a música. O professor fala: agora vocês vão ter 5 minutos, vou colocar essa música, vocês vão prestar atenção na letra e vão ficar bem em silêncio, ter uma descontração com aquela música. A partir daquela música, começar o tema, né? Depois, agora nós vamos voltar para nossa aula com o tema. O que nos foi falado na música? O que vocês entenderam sobre a música? Agora nós vamos trazer aqui para nossa aula. Daí,
fazer cada aluno, né, pedir para cada aluno participar. Seria muito importante que os alunos participassem, porque é uma coisa que eles vão levar para a vida toda, não vai ser só naquele momento. Geografia nós usamos em tudo, como nós vimos ali, localização, para você ir no mercado, quando você vai viajar, você precisa de uma localização. Então, geografia está em tudo. Ah, eu vou pra praia, mas se você não conhece a praia e não sabe como chegar lá, você vai se localizar, você vai procurar no mapa, você vai ter que ter um GPS. Então, tudo está geografia. Você pensa, em geografia é uma aula por semana, 2 aulas por semana, não é uma matéria importante. Não, geografia é muito importante. Porém, ela está, não é para os alunos, não é uma aula mais descontraída, né, que eles falam. Mas não que ela seja menos importante. Ela é muito importante, assim como português, como matemática, geografia em si engloba muitas coisas. Então, nós temos que dar mais importância, enfatizar mais a disciplina de geografia, porque ela está assim, tem uma aula, eu vejo muitos alunos, escuto muitos alunos falar, geografia não é importante, é uma aula, 2 na semana. Matemática nós temos 5, 6 aulas na semana. Português nós temos 5, 6, mas não, geografia é sim uma matéria muito importante, que vocês vão usar, vocês vão levar para a vida toda. Eu vou viajar lá para outro mundo, lá para outro país. Vai precisar no mapa, vai precisar se localizar, vai precisar procurar. Então, estejam cientes que geografia vocês vão utilizar. Aonde vocês estiverem, vocês vão utilizar. Ou na casa de um amigo novo, não sei onde ele mora. Ele vai te mandar a localização, porque agora, né, é localização ali no celular. Ele vai te mandar, você vai ter que entender ali a localização certa, quais que são os comércios, o que tem perto. Então, assim, você vai ter que acabar se localizando. São muitas possibilidades do uso de músicas que podem auxiliar o trabalho do professor, que nós acabamos de abordar isso, né? Para realizar uma abordagem com relação à violência urbana, por exemplo, uma ótima sugestão é a utilização da música O Calibre, o grupo Paralamas do Sucesso, explorando ao máximo o conteúdo, apresentando nessa canção. A partir daí, é possível realizar análise através de debates, textos críticos, encenações teatrais, buscando compreender a questão da violência urbana como um fenômeno que encontra na geografia suporte teórico para sua compreensão, bem como contribuir com estratégias necessárias à superação dessas questões. Destaca-se também o uso do vídeo como uma opção que pode trazer grandes benefícios, pois ele recurso ajuda a aproximar a sala de aula do cotidiano, as linguagens do aprendizado, a comunicação da sociedade. O vídeo está umbilicalmente ligado à televisão, em um contexto de lazer, entretenimento, e que se imperceptivelmente para a sala de aula. Então, aqui nós abordamos sobre o interesse por jogos, perguntas, respostas, dinâmicas, aula, música, vídeo. Então, aqui a gente acabou relatando o que pode ser feito em sala de aula. Né? Então, tem muito, além disso que foi falado, tem muitas outras coisas que podemos buscar para poder entender, o aluno entender melhor a aula, para poder trabalhar melhor a aula. Hoje, como os jovens têm uma linguagem diferente, então o professor tem que acabar se identificando com os alunos para abordar essa linguagem diferente, para estar na linguagem deles. Acaba, às vezes, que o aluno fica com vergonha de não perguntar o assunto, o professor também não sabe que o aluno não entendeu. Então, fica aí essas questões de a cada assunto trabalhado em sala de aula, o professor fechar com uma dinâmica, uma questão de pergunta e resposta entre eles, trabalhar entre eles isso, fazer eles trabalharem. Uma feira sobre geografia, buscando, porque geografia, como eu falei, ele engloba ele, né, trabalha muitas matérias. Então, acabar abordando um assunto, então ele traz muitos assuntos, abordando um assunto para eles pesquisarem. Um assunto de geografia. Pode trazer várias, então se o professor colocar lá um tema, vai colocar o tema, eles vão ter que pesquisar, cada aluno vai trazer sua pesquisa,
Com certeza, cada aluno vai ter um pensar diferente, um olhar diferente, e assim o professor consegue captar o que está acontecendo em suas aulas. Então, eu vou colocar aqui para vocês escutarem o que é geografia. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar o que é a geografia e o que ela estuda. Então fique de olho, porque a aula já está começando. Etimologicamente, geografia significa a união de duas palavras do grego, geo, que significa mundo, e grafia, que significa descrição. Então, com a união das duas palavras, nós temos descrição do mundo. A princípio, a geografia realmente trabalhava com a descrição do mundo, até porque, há menos de 500 anos, metade do mundo era desconhecido. Existia a necessidade de colocar o mundo no papel. Por isso que era a geografia, a ciência que estudava a localização das coisas, onde passavam os rios, onde estavam as montanhas, onde se localizavam os mares, como era a descrição da linha dos oceanos e assim por diante. Essa visão da geografia demorou bastante tempo, mas hoje, com a modernidade, nós temos uma outra visão da geografia, ela já estuda outras coisas. Hoje, a geografia se preocupa onde estão as coisas e os objetos, como essas coisas e objetos se relacionam entre si e com a humanidade no espaço. Percebam que quando eu falo coisas, eu estou me referindo à natureza, objetos a construtos humanos e espaço a espaço geográfico. Você deve estar se perguntando, mas professor, o que é espaço geográfico? Espaço geográfico é o espaço habitado, transformado e utilizado pelo ser humano. E quando estudamos astronomia nos livros de geografia, nós estamos estudando o espaço cósmico, não é, professor? E não o espaço geográfico. A geografia está preocupada mais em como os astros afetam a Terra e, consequentemente, o espaço em que vivemos, ou seja, o espaço geográfico. Vamos tomar o Sol, por exemplo. No momento em que ele interfere no nosso espaço geográfico, com a incidência de luz, ele se torna um dos nossos diversos objetos de estudo da geografia. Outra coisa, a geografia é uma ciência que anda de braços dados com outras diversas ciências, porque na análise do espaço geográfico, ela utiliza de dados de outras disciplinas para chegar à verdade. A geografia usa a ecologia, por exemplo, na análise de como as espécies se espalham no planeta. Da cartografia, na análise de mapas e cartas cartográficas. A hidrografia, na análise de rios e lagos. A história e a antropologia, na análise do desenvolvimento social humano. A matemática e a estatística, na análise de dados demográficos, por exemplo. Da informática, nós temos os GIS ou os SIGs, que são sistemas de informação geográfico, que são nada mais nada menos que softwares que utilizam e trabalham com dados de geografia. Percebem a pressão em cima de um geógrafo? Ele tem que saber de tudo um pouco para conseguir fazer análises complexas do espaço geográfico. Para que serve a geografia, nós vamos ouvir agora. Muitos estudantes vivem reclamando na sala de aula que o que eles estudam não faz sentido nenhum na vida deles, que eles nunca vão utilizar. Muitos dizem, isso não serve para nada. Mas eu posso te adiantar que a geografia serve para muita coisa. Por exemplo, se você não souber geografia, você pode comprar sua casa em um péssimo local, como entre o limite entre placas tectônicas, por exemplo. Se você não souber geografia, você não vai conseguir sequer usar o GPS do seu smartphone ou do seu carro. Se você não souber geografia, você não vai saber distinguir quem são os vilões e quem são os mocinhos do mundo real. E se você não sabe quem são os vilões ou quem são os mocinhos, você pode acabar votando nos vilões. Se você não souber geografia, você nunca vai entender por que existem locais tão bons de se viver e por que existem locais tão ruins. Agora, se você souber geografia, você vai entender a relação que existe entre o grão de areia que você está pisando nesse exato momento até a relação com o movimento dos astros no espaço. E vai perceber que tudo isso está interconectado. Você vai perceber que faz parte de um sistema que envolve o meio ambiente e a sociedade humana. Infelizmente, essa sociedade está doente.
Ah, esqueci de dizer. A geografia também bebe da filosofia, a ciência que carrega em seu nome o amor ao conhecimento. Afinal, todo geógrafo deveria ser também um filósofo. Me lembro que no meu primeiro dia de faculdade, minha professora perguntou por que eu estava estudando licenciatura em geografia. E sabe o que eu respondi? Que eu queria mudar o mundo. Então, se você quer fazer parte dessa galera que quer entender melhor o mundo para poder melhorá-lo, estude também A geografia. Entenderam? geografia. Então aqui, o que ele falou? Ele falou o que é geografia e o que serve, para que serve geografia. Então aqui vocês viram aquilo que eu comentei com vocês, que geografia usamos para tudo. E aqui ele complementou o que eu acabei de falar. Então, o que é geografia e para que serve geografia? Vocês viram o quanto de coisas que ele falou. Então, geografia é uma matéria que utilizamos em tudo. Vocês ouviram ele falando agora, né? Foi um vídeo que eu tirei da internet. Eu achei muito interessante. Ele é um professor, né, de faculdade, e ele explicando o que é geografia e para que serve. E eu achei muito interessante, por isso eu coloquei para vocês ouvirem. Agora nós temos mais um vídeo. O desafio de tornar a aula de geografia melhor. Vamos ouvir também. A geografia é uma disciplina que interage com outras ciências e com o ser humano. Apesar disto, em sala de aula, a geografia nem sempre é a matéria mais popular entre os estudantes. Eu sinto que eles estão desestimulados de aprender geografia por conta da redução da quantidade de aulas, de muitas vezes na escola ela não ter tanto espaço. A gente tem uma média nas escolas públicas de 1 a 2 aulas por semana de geografia. Como é que a gente consegue, né, articular questões contemporâneas com um tempo na grade escolar que ele é muito pequenininho se comparado ao restante das disciplinas? Tem uma série de pré-requisitos para o processo de desenvolvimento intelectual na escola para que ela aprenda geografia e tome gosto e faça sentido para ela. Nós não temos um debate sobre o que precisa ser ensinado na escola. Bem, na construção desse espaço industrial e seus vários desenvolvimentos, Dados do Censo da Educação Superior mostram que as matrículas nos cursos de licenciatura aumentaram mais de 50% nos últimos 10 anos. Mas o número de evasão é grande. Em 2012, por exemplo, a quantidade de concluintes na graduação de licenciatura em Geografia é 85% menor que o número de ingressantes no curso. Realmente, o professor conta muito, o jeito de ensinar conta muito. Ela podia trazer um pouco mais sobre as atualidades. Eu acho que quando o professor, ele liga algum assunto que... Ó, a pesquisa que eu comentei com vocês, né, foi feita uma pesquisa e foi feita uma pesquisa com os alunos. Esse vídeo também, né, eu vi ele na internet, tirei e achei muito interessante, porque aqui ele coloca, né, da geografia, ele explicando os alunos falando, né, uma pesquisa feita com os alunos, os professores falando aquilo que eu falei, que é menos importante por ter uma aula ou 2 na semana. Então, ele complementa também aquilo que eu abordei ali nos textos que eu falei para vocês. que a gente está tratando no momento com alguma coisa da atualidade, eu acho que fica bem mais fácil e as pessoas se Da interessam atualidade mais. também. Dinâmicas diferentes são adotadas por Dinâmicas professores para tornar o diferentes. aprendizado mais interessante. hoje nós temos recursos importantes, né? Multimídia, mapas, atlas, etc. Mas o que mais Olha, um pode professor vir que a falou. estimular o aluno a aprender de uma maneira diferenciada, acredito ainda que a presença do professor. A figura do professor, com a sua didática, a sua dinâmica, pode ser um norte para amarrar todos esses processos, né? Porque a multimídia, pela multimídia, apenas não ensina, né? É apenas um recurso. Então, os recursos visuais... Ele abordou ali muito, muito legal, gostei da fala dele. A multimídia por multimídia não explica, né? Então, tipo, a multimídia, claro, vai ajudar ali, mas com certeza o papel do professor estar ali, a docência, dele explicar da disciplina, de não só passar, porque também passar um vídeo por passar, não vai ali incentivar o aluno. Tem que estar a presença do professor para ajudar ele, para estar ali, para explicar, para diferenciar, para poder explicar o que está acontecendo, o acontecimento ali. Tem me ajudado muito, eu acho que ajudam os outros colegas também,
porque numa representação de um mapa, de um gráfico, fica muito mais dinâmico, muito mais rápido, e você consegue apresentar de um jeito mais claro para os alunos. E assim a gente vai complementando toda aquela questão que a gente estava vendo sobre a questão da meditação. Cada turma é uma turma, né? Tem coisas que dão certo em umas turmas e em outras não. Para os anos iniciais é legal fazer bastante gincana com eles. Para os anos... Outra abordagem importante também. Às vezes, não todas as turmas o mesmo, né? Porque cada turma é uma turma. Às vezes o que eu vou preparar para uma turma, preparar para todas elas, não vai dar certo. Então tem que estar sempre inovando, sempre fazendo diferente em cada turma, não deixando ser igual. O aluno sair lá, o professor passou tal coisa, ele passou para nós também. Então tentar diferenciar por idades, por turmas ali, né? 6º ano, 7º ano, 8º ano, tentar enquadrar na idade deles. Finais, o que dá muito certo no meu caso é pedir para eles acompanharem o jornal e fazer assim uma brincadeira, fazer leitura compartilhada com eles. Eu sempre estou tentando me aproximar deles nas atividades, eu faço junto, eu tento participar, eu vou nas mesas. E aí eu mudo toda a estrutura da sala, mudo com eles, assim, faço um convite no sentido de romper com esse modelo tradicional, um aluno atrás do outro, um olhando para a nuca do outro, e a gente faz um debate. Isso também, romper o tradicional. Romper, o que é romper? É romper as barreiras, né? Trazer ali uma coisa diferente, não só aquilo tradicional, todo dia a mesmice, a mesma coisa, que nem ele comentou ali, uma carteira atrás da outra, o aluno naquela rotina. Tentar trazer para a sala, diferenciar até o espaço que eles estão. A escola começa, aí nunca vai muito ler, você tem que ir pra gente. Então isso é tentar tornar a realidade que esse aluno está inserido mais próxima de onde ele vivencia. Então existe um campo muito fecundo que a geografia poderia vir a explorar com mais qualidade. Aí está o vídeo. Então, né, trazer mais qualidade, trazer coisas diferenciadas para a turma, ajuda com certeza no desenvolvimento. E claro, né, como o professor falou, ter o professor ali, não só simplesmente passar o conteúdo, mas estar o professor presente ali, tanto na dinâmica, tanto no vídeo, tanto na música, estar o papel do professor, que é muito importante para os alunos.